Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo nesta oportunidade no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 11, dos versículos 38 a 45. Assim está escrito: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus, que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre pedras que precisam ser removidas, tiradas. O texto que li relata-nos sobre o acontecimento na vida de Lázaro. Lázaro, o amigo de Jesus, ele, juntamente com sua irmã Marta e Maria, moravam numa aldeia em Betânia, distava aproximadamente 3 quilômetros de distância de Jerusalém, e sempre que passava por ali, Jesus tinha afinidade com aquela família e tinha ali momentos de comunhão com eles, a tal ponto que eles identificaram em Jesus um amor especial por aquela família e por Lázaro. Tanto é que, quando Lázaro ficou doente e a enfermidade estava agravando-se, essas irmãs mandaram alguém levar esta notícia para Jesus, dizendo para Jesus: Lázaro, o teu amigo, está doente. Como quem diz: Jesus, venha à nossa casa, porque o nosso irmão está enfermo, aquele que tu amas. Então, identificou que Jesus amava a Lázaro. Lázaro, agora enfermo, precisava de Jesus. Quando Jesus ouviu esta informação, Jesus disse o seguinte: esta enfermidade não é para a morte, mas para glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Isto foi o que Jesus falou. E como ele estava num outro lugar realizando o seu ministério, ele continuou aquele trabalho, porque deu esta orientação. Não era, a enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Passado um tempo, Lázaro veio a morrer. E aí, então, Jesus não compareceu, continuou no seu trabalho, porque Jesus só fazia as coisas dentro da vontade de Deus, o seu Pai, e, portanto, esperava o momento direcionado por Deus para que ele estivesse lá. Só que
Quando passa o tempo e Jesus se dirige a Betânia, a casa de Marta e Maria e Lázaro, Lázaro já tinha sido morto, estava sepultado, já fazia 4 dias que ele estava sepultado. Quando Jesus vê as pessoas ali, com aquela amizade, alegria com aquela família, mas que agora, no momento de dor, eles estavam ali reunidos também, sentindo aquela perda, a separação daquele irmão, daquele familiar, daquele vizinho, daquele conhecido deles. Eles também choravam diante daquela situação. Quando Jesus chega e está aproximando-se, quem primeiro vai ao encontro dele é Marta, Marta, irmã de Lázaro. Quando Jesus vai aproximando-se, ela então se dirige a Jesus e diz o seguinte: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela acreditava que Jesus estando presente, Lázaro não teria sido levado à morte. E quando ela diz isto a Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, então Jesus diz, ela diz, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Então, Marta tinha esta informação bem viva no seu coração. Se Jesus estivesse presente, Lázaro não teria morrido. Mas, embora tendo morrido, o que Jesus pedisse a Deus, Deus iria responder. E Jesus dá a ela a seguinte palavra: teu irmão há de ressuscitar. Agora, aqui nós começamos a ver uma divergência no pensamento de Marta. Até aqui ela creu que a presença de Jesus era suficiente para impedir a morte, que a oração de Jesus era suficiente para Deus responder a favor da vida de Lázaro. Mas quando Jesus promete que Lázaro vai ressuscitar, o pensamento dominante no coração de Marta é que só existia a ressurreição do último dia. E, portanto, ela diz isto a Jesus: eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não é hoje, não é agora, mas é no último dia. Quando todos haverão de ressuscitar, Lázaro também vai ressuscitar. E como Jesus entendeu que ela tinha esta visão de que esta ressurreição só seria no final de tudo, Jesus então se revela a ela agora, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu isto? Então foi o que Jesus diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, ela foi e chamou Maria. Maria vem chorando aos pés de Jesus. E quando Jesus chega lá, Jesus também é movido de íntima compaixão. Jesus sempre, o ministério de Jesus sempre foi partilhado com misericórdia, com compaixão. Em várias situações, Jesus chorava, Jesus sentia, o coração de Jesus doía, dilatava-se por aquelas pessoas e ele movia-se para fazer alguma coisa por compaixão, pela misericórdia de Deus que se manifestava nele. E este é um exemplo muito importante, que as pessoas que lidam com as pessoas, eles devem ter um coração movido de íntima compaixão. Não deve ter um coração endurecido, não, um coração indiferente, mas o coração deve ser cheio de compaixão, sentir as dores das pessoas, chorar com as pessoas, alegrar-se com as pessoas, tudo dentro da circunstância que se apresentar. E Jesus vai então lá e pergunta: onde o puseram?
e disseram, vinde e vede. Então foram mostrar o sepulcro para Jesus, onde tinham sepultado Lázaro. Jesus, ao olhar aquela cena, a palavra de Deus diz que Jesus chorou. Então Jesus era a pessoa do povo. Jesus era alguém que andava misturado com aquele povo, mas não se corrompeu com nenhum dos grupos com os quais ele esteve participando. Mas o amor, a compaixão que dominava o coração de Jesus fazia com que ele estivesse sempre próximo daquelas pessoas e estendendo as mãos para ajudá-las nas suas necessidades. Quando os judeus viram Jesus chorando, disse, vede como o amava. O choro de Jesus foi um sinal do amor que Jesus demonstrava por Lázaro e as suas irmãs. E alguém disse, não podia ele que abriu os cegos também impedir que Lázaro morresse? Poderia, ele tinha poder para isso. Mas isto aconteceu conforme Jesus disse inicialmente, para que a glória de Deus nele se manifestasse. Bem, chegou a este ponto, o que fazer? Lázaro já estava sepultado. As pessoas já tinham aceitado a morte como algo natural. Mas Jesus se dirige ao sepulcro. E quando Jesus chega ao sepulcro, Jesus observa uma coisa. Porque tinham enfaixado a Lázaro, colocado no sepulcro e colocaram uma pedra na porta do sepulcro. Aquela pedra que fechava e impedia que alguém entrasse e tirasse o corpo ou coisa semelhante. Mas lá tinha uma pedra. E quando Jesus chega diante do sepulcro, a primeira coisa que ele faz, ele podia dizer, chamar Lázaro, sai para fora. Lázaro iria sair em atenção à ordem de Jesus. Mas Jesus, ao observar a pedra, o que ele disse? Tirai a pedra. Enquanto não tirar a pedra, o milagre não vai acontecer. Então é preciso que tire em primeiro lugar a pedra. É sobre esta pedra e outras que precisam ser removidas que nós vamos falar logo mais. Quando Jesus disse tirai a pedra, Marta novamente se dirige a Jesus e diz o seguinte: Senhor, já cheira mal, porque é de 4 dias. Como que diz? Deixa lá, Senhor. Não precisa tirar a pedra. Se tirar a pedra, está cheirando mal. Mas Jesus não concordou com essa opção. A ordem de Jesus deveria ser cumprida. Então Jesus disse, tirai a pedra. Então disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Primeiro precisa crer, para depois ver a glória de Deus. E o crer está ligado ao tirar a pedra. Porque enquanto não se tirar a pedra, não se pode crer. Só é possível crer depois que tirar a pedra. Porque as pedras se apresentam como obstáculos, como barreiras, como impedimentos. Então, esta pedra, referindo-se ao sepulcro de Lázaro, era um impedimento. A manifestação da glória de Deus iria manifestar-se, mas era preciso que tirasse a pedra. Isto quer dizer o seguinte: esta pedra estava ligada à incredulidade de Marta. Marta não estava crendo na ressurreição do seu irmão naquele dia. Ela cria na ressurreição, sim, mas ela cria numa ressurreição que se dará no último dia.
Mas Jesus estava dizendo de uma ressurreição imediata, naquele dia em que ele esteve lá, quando já há 4 dias Lázaro tinha sido sepultado. Então, para a glória de Deus manifestar, o tirar a pedra significava remover a incredulidade do coração e permitir que a fé fosse ativada no poder de Jesus para que acontecesse a ressurreição de Lázaro. E observe o que diz a palavra. Disse-lhe: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então, como Jesus disse, tirai a pedra, ela questionou. Jesus disse que a glória de Deus só se manifesta quando se crê. Então, não estava tendo fé por causa da pedra. Agora observe, tiraram, pois, a pedra. Aí tiraram a pedra. Removeu a pedra do sepulcro. No sentido que estou dizendo, removeram a incredulidade, tanto de Marta como de qualquer outro que estava ali, mas não estava acreditando que a ressurreição se daria naquele dia. Quando removeu a pedra, então Jesus encontrou um caminho aberto. Um caminho aberto. Porque é duro trabalhar com determinado tipo de pessoas que vivem em função da incredulidade. É um impedimento a manifestação da glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela só se manifesta pela fé. Por isso Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Então é preciso crer para ver a glória de Deus. Mas antes de crer, é preciso tirar a pedra. Pedra fala de dureza, de incredulidade. Não acredita. Então removeu a pedra, tiraram a pedra, caminho aberto. Então Jesus diz a seguinte palavra: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ele agradeceu ao Pai. E ele disse: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, aquela oração de Jesus ao Pai era para despertar no coração daquelas pessoas a confiança que Jesus tinha de Deus o poder para realizar aquela ressurreição e que aquelas pessoas depositassem em Jesus a fé de que ele foi enviado por Deus. Enviado por Deus. Tendo dito isto, quer dizer, atraído a atenção de todos para si, porque numa situação desta, para a operação de um milagre, de uma cura, de uma ressurreição, as pessoas não podiam ficar distraídas para lá e para cá, porque senão o milagre acontece e elas perdem. Não são beneficiados. Então era preciso que todos estavam focados em Jesus, olhando para Jesus. Como diz o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então, dito isto, o que Jesus fez? Ele clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. Ele deu uma ordem. A palavra de Jesus é com autoridade. A palavra de Jesus é viva, é eficaz, é espírito, é vida. E a palavra de Jesus opera milagres. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora,
Não precisou que ninguém fosse dentro do sepulcro, trazer aquele corpo fora e ficar esperando ele movimentar-se. Não. Quando Jesus disse, Lázaro, sai para fora, veja bem, Lázaro estava morto. Não escutava ninguém ali. Marta podia falar, Maria podia falar, os judeus podiam falar, Lázaro não ia ter nenhuma ação. Mas quando Jesus falou, Lázaro ouviu. Por quê? Porque Deus deu a Jesus o poder de dar a vida e de tirar a vida. Lázaro estava sem vida, mas Jesus, ao chamá-lo, ele despertou. Porque para Deus, todos estão vivos. Para nós, uns morrem e outros continuam vivos. Mas para Deus, todos estão vivos. Deus não é Deus de mortos, mas Deus dos vivos. Por isso é que Lázaro, quando Jesus disse que Lázaro havia morrido, Jesus o chamou para fora e ele veio. Porque para Deus ele estava vivo. Não fisicamente. Lázaro sai para fora. E olha o que diz a palavra. E o defunto saiu fora do sepulcro, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o rosto envolto num lenço. Observe agora como é que uma pessoa toda enfaixada, pés e mãos e cabeça, todo enfaixado, ele consegue se movimentar, ainda mais de um sepulcro onde estava morto, e vir para fora. Isso é um grande milagre. E quando ele sai para fora, é o poder de Deus que trouxe Lázaro para fora. Quando ele chega fora do sepulcro, Jesus dá ordem aos que estão à sua volta e diz a eles o seguinte: desligai-o e deixai-o ir. Agora então, quando estava ali, praticamente como se fosse, digamos, uma múmia todo enfaixado, não se via rosto, não se via nada, mas ele saiu para fora. E Jesus deu ordem, desligai-o e deixa que ele vá. Então começaram a tirar as faixas que estavam com ele, as mãos, dos pés, do rosto, foram tirando aquelas faixas. E Lázaro foi ficando livre daquelas amarras. Quando ele se viu livre daquelas amarras, ele saiu. E isto despertou no coração das pessoas, principalmente muitos dentre os judeus, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Então veja que milagre maravilhoso o Senhor Jesus realizou. Ele trouxe de volta o seu amigo Lázaro com vida. E depois, na próxima semana, Lázaro reúne com outros e dá o testemunho. E muitas pessoas creem no Senhor Jesus pelo testemunho de Lázaro, que havia sido morto e foi ressuscitado por Jesus. Por Jesus. E isto ficou gravado. Aquela família voltou a se reunir, voltou a habitarem juntos. E Lázaro viveu mais algum tempo, depois partiu. Mas naquela ocasião, Jesus disse que era para que na vida de Lázaro se manifestasse a glória de Deus. A enfermidade não é para a morte, mas ele morreu. E ao morrer, Jesus, pelo poder de Deus, o ressuscitou. Trouxe-o de volta à vida e o entregou às suas irmãs e aos judeus que ali estavam, e todos eles presenciaram aquele milagre feito por Jesus. Um milagre que todos poderiam contar em todo e qualquer lugar, porque eles haviam visto.
Porque existem pessoas contando milagres por aí que ninguém nunca viu. Como é que a pessoa conta um milagre se ninguém nunca viu? E os milagres são sempre distantes de onde a pessoa está contando, porque quem está ouvindo dificilmente vai ao lugar onde a pessoa disse. Foi em tal lugar. Tantos quilômetros, tantas horas de distância de onde estamos. Mas Jesus não, o milagre foi ali, na presença deles. E quem viu testemunhou. Não podemos forjar milagres. Dizer que aconteceu um milagre quando não aconteceu. Isso é um engano, é uma manipulação, é uma mentira. Falarmos que oramos e aconteceu um milagre. Mas aonde aconteceu esse milagre? Ah, em tal lugar assim, muito distante daqui. E tem testemunho e alguém viu e... Não, ninguém viu nada. Então não aconteceu. Jesus era diferente. Os milagres de Jesus eram em campo aberto. Todos viam, todos observavam. Jesus não fazia nada em secreto. Jesus fazia publicamente. E era isso que atraía a glória de Deus. Porque as pessoas viam e criam e glorificavam a Deus. O fato acontecido na vida de Lázaro. Agora, quero me apegar aqui a esta expressão que Jesus disse: tirai a pedra. Muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor Jesus e não estamos vendo a glória de Deus. Não estamos crendo o suficiente para a manifestação da glória de Deus, para que nós possamos vê-la pela fé. Porque Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então, a glória de Deus é possível de ser manifestada quando nós demonstrarmos a fé. Mas muitas vezes, antes que a glória de Deus se manifeste e que a fé assume o seu lugar para que o milagre aconteça, a glória de Deus se manifeste, é preciso observar o que é que está impedindo a glória de Deus de se manifestar. Baseado neste texto, o que era que impedia a glória de Deus de se manifestar na ressurreição de Lázaro? Era a pedra que estava na porta do sepulcro. Quantas pedras estão no nosso coração que impede a cada um de nós que creiamos que a glória de Deus há de se manifestar? Então, em primeiro lugar, no exemplo de Marta, nós podemos nomear esta pedra como sendo a pedra da incredulidade. Esta pedra da incredulidade, ela se levanta como uma muralha, uma barreira que nos impede de crer para ver a manifestação da glória de Deus. Então, incredulidade é o pecado de não crer em Jesus. Removeu a incredulidade, todos os demais são mais fáceis de serem removidos. Mas a incredulidade é o principal que se precisa remover. Quando Jesus disse que o Consolador viria, o Espírito Santo viria, e ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E lá diz, do pecado de não crer em mim. O que é não crer? Não crer é incredulidade. Incredulidade é a barreira principal. Tirou a incredulidade do caminho, todos os demais vão sair. Mas primeiro, a incredulidade. O caso de Marta. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora eu sei que Deus pode lhe ouvir. Quando Jesus disse que vai ressuscitar, ele disse, sim, eu sei, mas lá no fim. Quando Jesus vai ao sepulcro,
E diz, tirar a pedra. Diz, não, já cheira, de 4 dias já cheira mal. Então, eu tenho dito, se creres, verás a glória de Deus. Mas tirai a pedra. Primeiro tira a pedra, depois a glória desce. Quando removeram a pedra, a glória se manifestou. Então, para mim, para você, termos a manifestação da glória de Deus na nossa vida, é primeiro remover esta pedra, esta primeira pedra, que existem várias, esta primeira pedra que chamamos de incredulidade. Quando tiramos a incredulidade do nosso coração e passamos a crer, a glória de Deus se manifestará. A segunda pedra que precisamos tirar é a pedra da tristeza. Existem pessoas que a vida é constante tristeza, não tem alegria, não enxerga nada. É só tristeza, tristeza, tristeza e tristeza. E a tristeza se levanta como uma pedra e impede que, na tristeza profunda, as pessoas vejam a glória de Deus. Então, a segunda pedra que nós precisamos tirar do nosso coração é a tristeza. Mas não vamos passar por tristeza? Passamos sim. Mas não é aquela tristeza extrema que domina todas as nossas ações e nos deixa imobilizado. Tal a profundidade da tristeza. Por que é que os discípulos que iam para o caminho de Emaús não reconheceram Jesus inicialmente? Por causa da tristeza. Quando Jesus orou e se manifestou, eles, mas ele vinha pelo caminho falando com a gente e nós não sabíamos que era ele. Pois é, a tristeza impede que a glória de Deus se manifeste. Mas há uma terceira pedra que nós precisamos remover também do nosso coração. Esta pedra chama-se inimizade. Fazer inimizade. Ser inimigo. Nós não devemos viver com a inimizade. A inimizade era os hábitos da nossa vida anterior a Cristo. Mas uma vez que viermos a Cristo, ele rompeu com esta inimizade. Até de Deus nós éramos inimigos. Jesus então estabeleceu a paz, fez a reconciliação. Então nós precisamos remover do nosso coração esta terceira pedra que se chama inimizade. A inimizade não contribui para a manifestação da glória de Deus. A quarta pedra chama-se desprezo. Quantas pessoas têm prazer em promover o desprezo a outras pessoas? Ninguém acalenta seu coração. Ninguém lhe é agradável. Demonstra o seu desprezo para com tudo e todos. E quem é alimentado pelo desprezo não pode ver a glória de Deus. É preciso remover esta pedra, esta quarta pedra. Mas uma quinta pedra, muito comum entre os cristãos, é a pedra chamada contenda. Ser contencioso, contendeiro, provocar discórdia, descontentamento, semear contenda entre irmãos. Esta é a coisa que Deus abomina, que Deus mais aborrece, o que semeia contendas entre irmãos. A palavra de Deus diz que, não havendo maldizente, cessará a contenda. Então, a contenda é uma pedra que impede a manifestação
da glória de Deus. A sexta pedra é a mentira. Esta sexta pedra que precisamos tirar do nosso coração para ver a glória de Deus, ela está ligada à mentira. E o servo de Deus não deve ser levado pela mentira. Ele precisa ser levado através da verdade, porque a mentira é própria de Satanás. Então, nós não podemos alimentar o nosso coração com a mentira, porque com a mentira nós não veremos de forma nenhuma a glória de Deus. Nós só podemos ver a glória de Deus quando alimentados pela verdade. Então, com a verdade, a glória de Deus se manifesta. A palavra de Deus diz que a graça e a verdade vieram por Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta da mentira e torna acessível a manifestação da glória de Deus. Em sétimo lugar, nós precisamos tirar a pedra do protesto. Protestar. Criar o confronto. Criar a rivalidade. Significa viver uma rebeldia, praticar uma rebelião. Tudo isso está ligado a protesto, inconformismo. Estas coisas, elas precisam ser tiradas. Esta é uma sétima pedra que nós precisamos tirar do coração para que a glória de Deus se manifeste. Mas tem uma oitava pedra que também é muito importante. É a falsidade. É a pessoa que na sua frente tem um procedimento, uma palavra, e nas suas costas é totalmente contrário àquilo que disse na sua frente. É uma pessoa que vive uma falsidade, um engano, um engodo. Então, a falsidade impede também que a glória de Deus se manifeste. Então, é preciso acabar com a falsidade e viver de maneira sincera e prudente. Só assim será possível, então, a pessoa experimentar a manifestação da glória de Deus. Uma nona pedra, precisamos tirar, é a pedra da vingança. O desejo de querer fazer ao outro em troca do que recebemos, seja um apontamento, uma acusação, um falso testemunho, e nós queremos dar outro contra aquela pessoa, vingar-nos daquilo que sofremos. Então, esta pedra chamada vingança corta de nós a oportunidade de que a glória de Deus seja manifestada. Então, é preciso tirar a pedra chamada vingança do nosso meio. Então, esta é a nona pedra. E a décima pedra é a violência. É preciso tirar todo tipo de violência, todo o rancorismo, todo o ódio, toda a aversão, todo o movimento contrário à vontade de Deus e o desejo de ser violento, ser grosso, ser cruel com as pessoas. O ser humano faz isso como se fosse uma brincadeira, mas é uma pedra que impede que a glória de Deus seja manifestada. Então, observamos aqui 10 pedras que precisamos tirar do nosso coração, porque as coisas entesouram-se no nosso coração, portanto, toda a expressão que sai pelos nossos lábios sai porque o coração está cheio daquilo. Então, a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então,
Não pode o coração estar cheio de uma coisa e a boca falar outra. Ela vai dizer realmente o que está dominando o coração. Então, estas pedras, a semelhança daquela primeira que eu disse, que Jesus disse para Marta, tirai a pedra, referindo-se à incredulidade, a partir daquela, as outras foram sequentes para que fossem tiradas. Então, que lição aprendemos na ressurreição de Lázaro, este grande e maravilhoso milagre operado por Jesus, que atraiu muitas vidas para Cristo e está aí registrado na história para sempre estarmos fazendo menção da obra de Jesus, mas que neste ponto específico, quando Jesus disse tirai a pedra, eu identifiquei como sendo esta das 10 pedras que falamos aqui, esta primeira como sendo a incredulidade. Quando tem incredulidade, não tem glória de Deus. E falamos sobre outras. A segunda pedra foi tristeza. Impede a glória de Deus. Terceira pedra, inimizade. Impede a glória de Deus. Quarta pedra, desprezo. Impede a glória de Deus. Quinta pedra, contenda. Impede a glória de Deus. Sexta pedra, mentira. Impede a glória de Deus. Sétima pedra, protesto, tumulto, revolta. Impede a obra de Deus. Oitava pedra, falsidade, agir com engano, agir com duas personalidades, impede a glória de Deus. Nona pedra, vingança, desejo de responder à altura, impede a glória de Deus. Décima pedra, violência, espírito violento, revoltoso, desleal, impede a glória de Deus. Então vemos por aí 10 pedras que precisam ser removidas para que a glória de Deus se manifeste, que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida enriquecida. Então observe atentamente, avalie e compare-se com estas pedras, a ver se algumas delas ocupam lugar no meu coração, no teu coração, no nosso coração. E se uma ou mais destas pedras estiver ocupando lugar no nosso coração, lamento em dizer, mas a glória de Deus não será manifestada, enquanto estas pedras não forem removidas. Mas a partir do momento em que elas forem removidas, a palavra de Deus diz que a glória de Deus vai se manifestar. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Eu não posso crer com tristeza. Eu não posso crer com inimizade. Eu não posso crer com desprezo. Eu não posso crer com contenda. Eu não posso crer com mentira. Eu não posso crer com protesto. Eu não posso crer com falsidade. Eu não posso crer com vingança. E eu não posso crer com violência. Quando todas estas pedras forem removidas, eu posso crer. E ao crer, a glória de Deus há de se manifestar. Milagres e maravilhas acontecerão, porque quando a glória de Deus manifesta, o resultado são milagres, cura, salvação, libertação, batismo com o Espírito Santo, vitória na vida dos salvos, que seguem a Jesus com fidelidade. Guardemos isto e removamos o mais rápido possível qualquer espécie de pedra que está nos impedindo de ver a glória de Deus. E ao fazer isto, Deus será conosco e nos ajudará. E que Ele continue abençoando-nos em nome de Jesus Cristo,
não só hoje, mas para todo sempre. Amém.